Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Confirmando 10h21 agora em Belo Horizonte. Recentemente, o presidente Lula sancionou uma lei que inclui o bullying e o cyberbullying no Código Penal e elevou também a pena de crimes contra crianças e adolescentes. Texto que também classifica crimes cometidos contra este público como hediondos. Com isso, os acusados não podem agora pagar fiança ou receber, por exemplo, liberdade provisória. Assunto super importante. A gente está entrando num período daqui a pouquinho do ano escolar, né? Pensando aí neste bullying e sobretudo no cyberbullying contra este público. A gente conversa sobre o assunto aqui agora ao vivo com imagens com Marcelo Cárgaro. Marcelo, que é especialista em direito digital. Como vai, Marcelo? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Lucas? Bom dia também, Bruno. Bom dia também a todos os ouvintes aqui da Band News em Minas Gerais. Tudo certo. Com vocês hoje. Prazer é nosso. Marcelo, eu gostaria de ouvi-lo primeiro sobre a importância de incluir essas tipificações agora no Código Penal. Lembrando que existe alguns crimes que são sempre muito usados, né? Mesmo para situações envolvendo ofensas da honra e tudo mais na internet, que é calúnia, injúria e difamação, agora também incluindo bullying e cyberbullying. Quão importante isso é? Eu vou até aproveitar esse gancho de fato, sim. Antes da lei, o bullying não tinha punição. Dependendo do tipo da prática, né, que acontece, a gente poderia, como você mesmo falou, pensar em algum potencial crime contra a honra, então calúnia, difamação e injúria, os 3 tipos que há, um crime de ameaça, eventualmente, um crime de racismo, injúria racial, dependendo da natureza, né, do bullying, da prática em questão, e um tipo específico que é chamado de exposição de intimidade, algumas pessoas chamam de revenge porn, quando uma pessoa tem foto, né, expõe fotos que foram até tiradas com consenso, né, da companheira da companheira, mas aquela exposição é feita com consenso. Isso a gente já tinha até uma previsão específica no Código Penal sobre isso, sobre essa disponibilização de fotos íntimas sem o consentimento da vítima. Mas o bullying e o cyberbullying, mais importante, enquanto tipos penais, não estavam no nosso Código Penal. Com essa lei nova, a Lei 14.811, que agora é sancionada pelo presidente Lula, passa a entrar. É certamente uma tentativa da gente combater essas práticas, principalmente do cyberbullying, que tem ficado cada vez mais prevalente, não só no ambiente escolar, mas também fora dele, no ambiente de trabalho, por exemplo. Isso vai ser eficaz, é o que a gente vai ver a partir de agora. Doutor Marcelo, na versão final, né, da legislação, também prevê aí a criação na Política Nacional de Prevenção e Combate, né, ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. Como é que nós estamos, né, com relação a isso? O que o senhor acredita que possa ser feito aí pelas autoridades, né, para abastecer, para municiar essa Política Nacional de Prevenção e Combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente, doutor? Vamos falar, essa lei, eu entendo que o assunto principal hoje aqui é o bullying e cyberbullying, mas essa lei, na verdade, ela tem 3 aspectos. O cyberbullying é só um deles. E os 2 primeiros, na verdade, são justamente pensando no combate à violência contra menores de idade de maneira mais ampla, além do cyberbullying. Então, principalmente, violência sexual, exploração sexual de menores. Então, um dos pilares que essa lei traz é justamente a previsão dessa uma política nacional, então aplicada em todo o território nacional, vai ser elaborada pela União, obviamente, ouvindo entidades estaduais, municipais, entidades de pais, alunos, especialistas no tema do combate à violência infantil, da proteção do menor em todos os seus aspectos. Essa política vai ter tem 10 anos de duração, ela tem que ser revisada a cada 3 anos. Então, a gente espera que com a elaboração dessa política a gente passe a ter um atendimento maior à proteção da criança. Só que, deixe bem claro, a lei só estabeleceu a obrigação a previsão dessa política. A partir de agora, então, passa a ser obrigação da União, dos estados e municípios juntos atuarem para elaborar essa política, de novo, não só para combater o bullying e o cyberbullying, mas também alguns dos temas, por exemplo, que a política menciona, combate à exploração do abuso sexual, proteção contra, por exemplo, tráfico de pessoas, principalmente nesse caso de menores. Então, ela é uma política ampla, mas não é uma política existente ainda. Doutor Marcelo, eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre o cyberbullying, que me parece ser mais cruel do que o bullying talvez tradicional,
por não ter horário, né? Não tem horário nem espaço físico ali definido. E recentemente a gente viu aqui no Brasil um caso muito triste relacionado àquele site de pseudo-jornalismo que é o Choquei, não é? Com a morte de uma mineira, inclusive, né? Que estava sendo vítima ali de um cyberbullying no fim das contas, né? Pelo menos é a forma que eu entendi. Gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Antes aqui de eu entrar, eu estava ouvindo vocês, aliás, parabéns sempre pelo trabalho de vocês, e os ouvintes estavam até mandando, eu acho que comunicações e cartas, e uma coisa que me ficou comigo foi que o mundo hoje é digital, né? Nossa vida, a gente não tem mais aquela segregação que a gente tinha entre mundo real e mundo virtual, aquela coisa que quem é mais da minha idade fala assim, hoje eu vou entrar na internet. A gente está na internet o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, o cyberbullying, de fato, ele tem um impacto que talvez o bullying nunca tenha tido. O bullying, a palavra bullying, acho que ela é recente, né? No Brasil, pelo menos, é de 20 anos para cá que eu vejo ela ser usada. Mas a prática, obviamente, de humilhações, de agressões, xingamentos, né? Humilhação em escolas ou no trabalho, não é uma prática nova, longe disso. Mas o cyberbullying vai além. Eu acho que até por isso que o nosso legislador pesou isso, essa diferença entre esse bullying tradicional e esse cyberbullying. Se a gente for ver a lei, eu estou com ela aqui na minha frente, o bullying tradicional, por assim dizer, que é a intimidação sistemática dessa pessoa, sem motivo aparente, ela tem pena, se não for algo mais grave, como uma ameaça, como de fato uma agressão, de multa. Agora, quando a gente está falando do cyberbullying, que é a mesma conduta, só que por meio do ambiente digital, a pena já muda de 2 a 4 anos e multa. De novo, se não for uma conduta mais clara, mais grave. E por que isso? Por isso mesmo. O bullying, antigamente, você tinha no ambiente onde ele acontece, então a escola, o ambiente de trabalho, né, um curso, e ele envolve os participantes, quem está lá, então o bully, né, que é o bully, o agressor, a pessoa que humilha o outro está lá, é um colega, um conhecido, que agride ou humilha ou ofende a pessoa dentro daquele ambiente. Obviamente que é uma situação que pode causa danos às pessoas, mas é dentro daquele ambiente. A pessoa saiu da escola, saiu do trabalho, ela foi para a casa dela, foi para a família, ela está no chamado ambiente seguro. Ela sabe que ali, pelo menos, ela está salva, está tudo ok. Quando a gente fala do cyberbullying, isso não tem um ambiente seguro, porque onde você está, você tem acesso à internet. E não é só aquelas pessoas que estão lá no seu ambiente, na sua escola, no seu trabalho, que podem fazer isso. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode humilhar, pode agredir, pode ofender uma outra pessoa. E mais que isso, e quem assiste isso também é muito maior. Uma coisa é alguma coisa que acontece dentro daquele ambiente. Outra coisa é algo que acontece no ambiente digital, e a humilhação que aquela pessoa sente, também, que pode ser vista por qualquer pessoa, também é muito maior. Eu acho que é isso que, inclusive, talvez tenha levado a esse grande aumento de casos de depressão, ou até mesmo, nos casos mais graves, de instigação ao suicídio, que é algo que essa lei também aborda. Então, sim, me parece que o cyberbullying ele é um pouco mais vil, mais ofensivo do que o bullying tradicional, que já é péssimo, mas ele, por ser mais grave ainda, acaba tendo uma punição ainda maior nessa nova lei, no Código Penal agora. Marcelo, falando do cyberbullying ainda, a gente trouxe ontem, inclusive, uma fala de especialistas falando sobre a inteligência artificial, né? E uma pode andar junto da outra, pode ser usada a inteligência, né, para prática de cyberbullying. Como é que o Brasil, né, vê isso tudo? O senhor, como especialista, né, em direito digital e proteção de dados, como é que nós temos, né? Nós estamos no cenário, nós temos ferramentas que podem ser usadas para combater a inteligência artificial, sendo, né, usada para fazer a prática do cyberbullying. O que a chegada da inteligência artificial pode ajudar no combate ao cyberbullying e também contribuir, né, de alguma forma, infelizmente? O que o senhor pode dizer para a gente? A inteligência artificial, ela vai mudar a vida de todo mundo. Eu acho que a gente fala tanto de novo desenvolvimento tecnológico vai mudar o mundo, e a gente acaba usando isso tanto que a gente talvez não acredite quando vem algo que de fato é revolucionário.
inteligência artificial é revolucionária. Ela vai alterar nosso modo de vida, ela vai alterar nossos empregos, ela vai alterar, acho que até a forma com que nós relacionamos. E em vários aspectos, a inteligência artificial é algo que vai muito além do cyberbullying. Uma questão que já se pensa, que mais no contexto eleitoral do que o cyberbullying, é que é mais fácil agora você gerar conteúdo falso com inteligência artificial, você criar textos que parecem, tem verossimilhança, parecem de fato reais, e com isso você ludibriar pessoas, aplicar golpes, fazer disseminação de notícias falsas na internet, por exemplo, no contexto eleitoral. E pode-se imaginar também que a inteligência artificial venha a ser usada para gerar conteúdo a ser usado no cyberbullying? Pode ser, não digo que não é um cenário possível, mas me parece que as aplicações da inteligência artificial vão muito além. Há quem acredite que a inteligência artificial pode vir a combater, na verdade, por exemplo, ela poderia identificar com maior rapidez do que um revisor humano que conteúdo é falso ou não, que conteúdo que é agressivo ou não, que conteúdo constitui discurso de ódio ou não. Acho que ainda não chegamos ali, certamente. Então, há quem acredite que ela pode ser usada, na verdade, como um bem, para você fazer, digamos, uma varredura, para você identificar com maior facilidade conteúdos ilícitos, conteúdos danosos. Me parece que ela também pode ser igualmente utilizada para criar, para gerar esses conteúdos, mas acho que a inteligência artificial, não sei até que ponto ela vai mudar o cyberbullying especificamente. Essa é uma criação bem, a humilhação, a causar dano aos outros, infelizmente é algo mais humano do que artificial, talvez. 10h33, a gente conversou aqui na Band News FM com Marcelo Cárgano, especialista em direito digital. Marcelo, muito obrigado, viu, pela excelente conversa aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, gente. Até mais. Bom dia para todo mundo. Bom dia.